A graça e a paz do Senhor Jesus. Muitos de nós já experimentamos o perdão liberado da parte do Senhor Jesus. Muitos de nós já fomos perdoados dos nossos pecados quando a gente confessa esses pecados. E um certo pregador, ele definiu o pecado como a liberação de perdão da sujeição de um castigo. Jesus liberou a nossa sujeição ao castigo da condenação eterna por meio do seu sacrifício na cruz. Cristo, que não conheceu o pecado, tomou sobre si a punição que cada um de nós merecia receber. Voltar a ter uma vida de pecado depois de ter recebido o perdão de Deus é o cúmulo da ingratidão. Imagine que o endemoniado citado lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, imagine se ele tivesse arrancado as suas roupas e retornado às catatumbas para se cortar novamente com pedra. Que Maria Madalena, depois de ter sido liberta de 7 demônios, tivesse voltado a viver como uma prostituta. Que a mulher fragada em adultério, depois de ter sido levada a Jesus para ser apedrejada, tivesse ignorado a instrução de Jesus que dizia: vai-te em paz e não peque mais. Que está lá no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 11. Imagine que todos esses personagens e outros que receberam essa orientação de Jesus, dizendo: vai em paz, não peque mais, não peque mais. Imagine se todos eles tivessem retornado a fazer tudo que Jesus disse para eles não fazerem. A palavra de Deus nos avisa que se um indivíduo já perdoado, lavado e purificado retorna à vida pecaminosa, seu estado posterior é pior do que se ele jamais tivesse sido remido. Podemos encontrar essa passagem lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, do versículo 21 ao 28. Mas por que o estado dessa pessoa, desse indivíduo, se torna pior do que o primeiro? Porque o entendimento dessa pessoa não o deixa acreditar que o Senhor pode perdoá-los outra vez, né? Que ele possa receber perdão novamente da parte do Senhor. Então, a mente dele, no seu interior, ele acha que não consegue mais ter de volta esse perdão. Essa tal pessoa provou da misericórdia de Deus, mas virou as costas para ele. E agora sente-se culpado. As pessoas que um dia serviram a Jesus e serviram ao Senhor, e muitas pessoas o viram servindo a Deus, hoje podem até se sentir envergonhadas, né, diante da sociedade. Na verdade, e muitas querem até que Deus facilite as coisas para ela. Muitas vezes ela quer que aquilo que ela esteja fazendo ali, mesmo ela sabendo que está no erro, está no pecado, mas diante do tempo que ela passou na presença de Deus, então ela acha que Deus vai facilitar a vida dela, vai ter um cuidado especial por ela só por conta disso, sem ela se arrepender do seu pecado, e ela continuando a praticar o seu pecado e ainda pior. Essa pessoa não é um discípulo de Cristo. Um discípulo é um aprendiz que segue lealmente ao seu Senhor. Então, a gente tem que aprender a seguir a Jesus e realmente ser discípulo. Se a gente se coloca na posição de discípulo, de seguir a Jesus, se aceita Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, e acima de tudo como Senhor de nossas vidas, então isso quer dizer que nós estamos totalmente submerso às suas vontades, às suas ordens para a nossa vida. A gente tem que deixar de fato os nossos eus, as nossas próprias vontades, nossos próprios desejos, tem que ficar de lado. O que tem que prevalecer, o que tem que realmente ser prioridade na nossa vida é a vontade de Deus. Se a gente se colocou como discípulo, então a gente tem que seguir ele fielmente, seguir a Cristo fielmente. E todo cristão, que é aquele que segue a Cristo, tem a responsabilidade de manter aceso o fogo e o zelo pelo seu Salvador.
Então, que o fogo e o zelo do Senhor esteja sempre queimando em nossa vida. Isso é o sinal do avivamento, que é a presença de Deus em nossa vida. E também, quando perguntaram a um famoso pregador, o John Wesley, o que ele fazia para atrair multidões tão grandes, a sua resposta foi clássica: eu simplesmente atei o fogo em mim mesmo e o povo veio me ver queimar. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, gloriosa. É um homem, um pecador poder dizer isso. Ele falou isso. Né? Que simplesmente primeiro ele tocava fogo nele mesmo. Então ele sentia a presença de Deus, sentia esse fogo, esse avivamento. E depois as pessoas vinham ver esse fogo nele, esse avivamento, esse algo diferente, sobrenatural na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Pela presença de Deus, ele era cheio da presença de Deus. Então a presença de Deus em nossa vida vai chamar a atenção de outras pessoas, não para nós, mas sim pela presença de Deus em nós. E precisamos buscar esse fogo, esse avivamento, esse zelo, essa presença do Senhor em nossas vidas. E para aqueles que, porventura, ficaram pelo caminho, né, se sentem distante desse fogo, desse avivamento, eu tenho uma excelente notícia. Nosso Deus está disposto a nos perdoar, te perdoar a qualquer momento. Só resta a mim e a você se arrepender a qualquer momento, que a gente sentir que esse fogo está apagando, que esse avivamento está um pouco distante da gente, é porque tem algo errado. Então a gente tem que imediatamente pedir perdão e ele está ali pronto para nos perdoar a qualquer momento. Assim, nós nos sujeitamos a se arrepender com sinceridade, com quebrantamento de coração. O apóstolo Pedro é a maior prova de que Deus sempre nos dá uma segunda chance. Ele havia negado completamente o Senhor, chegando a proferir maldições, e pouco depois retornou à antiga posição de pescador. Contudo, seus ouvidos permaneceram abertos à voz de Jesus. Por isso ele recebeu o perdão e deixou mais uma vez o seu antigo estilo de vida e voltou a seguir o Senhor. Que possamos também seguir o exemplo do apóstolo Pedro, de que possamos deixar o nosso estilo de vida de lado e verdadeiramente seguir ao Senhor. Se em algum momento da caminhada a gente parou, se em algum momento da caminhada a gente sabe, a presença se distanciou um pouco, que a gente possa estar com os ouvidos atentos, bem abertos, né? E ouvir a voz do Senhor e retomar o nosso caminho, retornar para o caminho e seguir, voltar a seguir ao Senhor. O avivamento é algo maravilhoso, mas cada um de nós continua sendo responsável por manter o fogo do Espírito e viver em santidade e seguir o Altíssimo. Aleluia, glória a Deus. Então que eu e você possa cada vez mais buscar esse fogo, o fogo do Espírito, um fogo santo, né? Algo sobrenatural em nossas vidas, o avivamento, através de quê? Do princípio da santidade, que eu e você viemos cada vez mais buscar o princípio da santidade, nos arrepender dos nossos pecados, né? Verdadeiramente nos convertermos ao Senhor Jesus, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, com todo o nosso ser, e lembrando sempre que Deus é santo, 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 Ele é totalmente santo. E para nos aproximarmos dele, temos que estar no processo de santificação. Precisamos alcançar esse processo de santificação. E santos mesmo só vamos ser quando chegarmos lá pertinho dele. Mas até lá nós estamos em processo de santificação, de purificação, para podermos um dia encontrarmos com o nosso Deus Altíssimo, com o Senhor Jesus. E que Deus continue nos abençoando.